Olá a todos. Primeiramente eu gostaria de agradecer em meu próprio nome e em nome do Seminário Teológico Batista Nacional Enéas Tonini o seu interesse pela matéria deste vídeo. Antes de mais nada, eu quero me apresentar. Meu nome é Moisés Olímpio Ferreira, sou professor aqui do seminário já há algum tempo. Minha formação toda foi feita na Universidade de São Paulo, na USP. Lá fiz graduação em letras clássicas, no grego e no português. Lá fiz também o mestrado em letras clássicas e vernáculas. O título da dissertação foi a Epístola de Paulo aos Efésios, uma proposta de leitura linear, um trabalho mais voltado à área da linguística. Lá também fiz meu doutorado, defendido em 2011. O título da tese que apresentei foi A Arte Retórica nos Discursos do Apóstolo Paulo, as estratégias de convencimento e persuasão frente à diversidade de auditórios. Atualmente tenho trabalhado e continuado a trabalhar nessa área acadêmica. Eu sou coeditor de uma revista eletrônica chamada Revista Eletrônica de Estudos Integrados em Discurso e Argumentação, a E-Ideia, que todos poderão localizar na internet e a ter acesso aos seus artigos. Sou pesquisador do Grupo de Estudos de Retórica e Argumentação da Universidade de São Paulo, o GERAR, coordenado pela professora Lineide. Eu sou pesquisador do Redinter, com R no final, Grupo de Estudos em Retórica, Discurso e Interdisciplinaridade, da Universidade Federal de Ouro Preto, Minas Gerais. Também pesquisador do ELAD, Grupo de Estudos em Linguagem, Argumentação e Discurso, da Universidade Estadual de Santa Cruz, na Bahia. E também do PROEDA, Programa de Divulgação dos Estudos sobre Discurso e Argumentação da Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, Bahia. Tenho atuado durante esses anos de pesquisa no ensino das línguas portuguesa e grega e na pesquisa nos campos da retórica, da nova retórica, da argumentação, da análise do discurso e da teoria e análise linguística. É um pouco do que eu tenho feito e do que fiz, e de alguma forma isso possa colaborar na apresentação deste curso. O seminário tem uma proposta de iniciar agora, brevemente, um curso de língua grega para todos os interessados. Na verdade, o público-alvo é o público em geral. Especificamente falando, poderíamos dizer também que esse curso pode atender àqueles alunos que em seus respectivos seminários não conseguiram obter a eliminação da matéria. Dessa forma, o STBnet tem o compromisso e assume esse compromisso de fornecer um certificado com o histórico escolar, com o programa do curso, e caso a sua instituição, o seu seminário concorde e aceite esses documentos, essa matéria poderá então ser tida como concluída na sua instituição de ensino religioso. Oriento a todos os interessados a entrar em contato com a secretaria do seminário. O pré-requisito, uma das primeiras perguntas que vem à tona: o que preciso ter ou fazer para cursar o curso de língua grega? Inicialmente, nós poderíamos dizer que o pré-requisito para esse curso é o ensino médio. Mas essa condição que a gente põe é uma condição flexível, já que todo interessado que tem algum domínio das noções básicas da língua portuguesa, noções básicas de morfologia, alguma coisa sobre a sintaxe da língua portuguesa, poderá participar do curso, de forma que esse grau mínimo de estudo não é
um empecilho para que o curso venha a não se realizar. Qualquer que seja o interessado, porém, qualquer um deverá pelo menos ter aí algum tempo durante a semana para poder estudar, para poder fazer os exercícios, para, enfim, fazer uma revisão do conteúdo trabalhado e também a resolução de exercícios. Vamos dizer, então, que o pré-requisito essencial é ter vontade de aprender e também ter algum tempo livre para se dedicar ao trabalho e à revisão durante a semana. Quais são os objetivos desse curso? Logo de início, logo na primeira aula, o objetivo nosso é proporcionar a todo e qualquer aluno algumas habilidades que eles possam, na verdade, levar a leitura e a compreensão do texto grego. O curso está estruturado nesse sentido, mas de forma voltada às necessidades do aluno. Os textos trabalhados em sala de aula levam, ou pelo menos procurarão levar, todo o aluno ao mundo grego através do raciocínio das formas e raciocínio das estruturas linguísticas, com ênfase, sobretudo, como se trata de um seminário teológico, com ênfase, sobretudo, no vocabulário do Novo Testamento. Qual é a carga horária desse curso? Pretendemos trabalhar com 40 horas, o que significa 14 encontros por semestre. O curso de grego deste semestre será o curso do grego 1 e 2, concentrado, esses dois módulos estarão concentrados em um único, com 40 horas, significando 14 encontros no semestre. O período de aulas poderá variar nos dias da semana. Neste semestre, as aulas poderão ocorrer às quintas-feiras ou nos sábados. De fato, a respeito desse período de aulas, dos dias, essas informações poderão ser melhor compreendidas ligando no nosso próprio seminário e na secretaria. O programa para o grupo, para o curso das línguas 1 e 2 grega, será falar um pouco sobre a koiné, a língua comum, o alfabeto, as vogais e as consoantes, o sistema de casos, isto é, como se declinam as palavras, noções de fonética aplicada, a flexão nominal, temas em vogal, substantivos e adjetivos, que nas gramáticas tradicionais são denominadas de primeira e segunda declinações. Artigos, pronomes, preposições, e vamos chegar mesmo à flexão verbal. E nessa flexão verbal trabalharemos com as noções de aspecto verbal, de modo verbal e da sua voz. O tema verbal, vamos introduzir aí as noções dos aspectos infectum, auristo e perfectum. Vamos estudar nesse primeiro módulo, na verdade, o infectum, embora faremos menção desses outros dois aspectos para que possamos compreender as diferenças que existem entre eles. Trabalharemos ainda dentro da flexão verbal o conceito de voz e de modo dos verbos. São elementos essenciais que logo de início as pessoas que têm algum conhecimento sobre a questão dos verbos, conjugação verbal, singular e plural, elas facilmente poderão compreender o que falaremos, embora de início, ao falarmos sobre o programa, pareça algo complexo. Na verdade, a complexidade está justamente na falta do conhecimento, e a proposta do seminário é ajudar todos os que estão interessados e todos aqueles que de alguma forma precisem
do seu certificado para concluir o curso nas suas instituições. Muito bem, vamos falar um pouquinho agora sobre a koiné, a constituição de uma língua comum. Koiné é um adjetivo grego que significa comum. Quando falamos em língua koiné, estamos falando de língua comum. Mas não é algo tão simples assim quando nós tentamos fazer uma pesquisa a respeito do que seja esse assunto. Não pouca literatura existe a respeito disso, embora muitas delas se restringam a definições muito superficiais, muito curtas, e por vezes que não dizem muita coisa para quem está à procura de algo melhor e mais aprofundado. Existe um autor francês chamado Antoine Meillet, que ele escreveu na sua obra, a primeira edição foi de 1913, uma edição que não está traduzida para o português, que se chama Aperçu d'une histoire de la langue grecque. Eu mostro aqui o livro. Essa primeira edição foi publicada em 1913, e aqui dentro ele reserva alguns capítulos para falar a respeito da língua koiné. E ele vai nos falar que há pelo menos 3 correntes diferentes para a definição do que foi o objeto de nosso estudo, do que foi a glota koiné, isto é, do que foi a língua comum. A primeira ideia, a primeira corrente que tenta definir o que seja ou o que foi a língua koiné, remonta os antigos pesquisadores da história e da língua dos gregos, e esses pesquisadores e historiadores antigos pensavam que a koiné tinha sido de fato um dialeto literário. Quando se diz dialeto literário, significa uma língua escrita, uma língua que tenha como material de expansão a divulgação escrita. Comparável seria essa língua koiné, esse dialeto literário, comparável a outros que já existiram antes desse período, como por exemplo o dialeto eólio, ali falado ali na região da Ásia Menor, como o dialeto dório, como o iônio ou o jônio, né? Outros dialetos que na verdade compuseram a formação da língua grega em diversas regiões. Para esses antigos, a koiné era um dialeto empregado por escritores do período helenístico. Que período seria esse? Aquele que começa com a morte de Alexandre Magno em 323 a.C. Escritores tais como Políbio, Estrabão ou Plutarco, que foram alguns escritores relevantes dessa época do período helenístico. De fato, foi contra esse chamado dialeto literário koiné que houve um movimento chamado aticista, que existiu ali entre o 1º século antes de Cristo até o 1º século depois de Cristo. Esse movimento chamado aticista se levantou a fim de defender uma certa bandeira, defender o purismo do dialeto ático dos grandes escritores de Atenas, por exemplo, Aristóteles. Esse movimento chamado aticismo foi um movimento literário que procurava imitar o estilo, procurava imitar a maneira do dialeto ático, o modo de escrever, a maneira de expressão literária. Foi cultivado por pessoas de renome, certamente pessoas que são relevantes para os estudos da língua grega, porque essas pessoas foram escritores, foram retóricos, foram gramáticos,
Pessoas como o próprio satírico Luciano de Samoza, né, que viveu ali até o segundo século depois de Cristo. Cabe ressaltar aqui, fazendo um parêntese nesse momento, observamos desde já que a koiné não pode ser definida como o grego bíblico. Isso é interessante pensar. A koiné não pode ser chamada como o grego bíblico. Por quê? De fato, é um grande engano nessa terminologia muito comum e que circula dentro da literatura evangélica e dentro de instituições religiosas, porque ao chamarmos o koiné, ou a língua koiné, o dialeto koiné, como a língua bíblica, isso nos dá a impressão de que existiu um grego formado, constituído pelo Novo Testamento, e que depois passou às outras instâncias da sociedade. O que de fato podemos entender é que a língua em que foi escrito o Novo Testamento, sem dúvida, é a língua koiné. Mas que a koiné não seja interpretada como uma espécie de grego bíblico. Então, a Bíblia, o Novo Testamento, a Septuaginta, foram escritos dentro desse dialeto koiné. Mas esse dialeto era, antes de ser o dialeto desses textos sagrados, era a língua do povo, era a língua popular, era a língua da sociedade. Fechar aqui esse parêntese para tirar desde já algum engano que possa circular a esse respeito. Bom, então a primeira definição que Meillet apresenta existente a respeito da língua koiné é essa, a de que tratava-se de um dialeto literário. A segunda definição que nós podemos encontrar e que Meillet vai apresentar vem dos interessados da língua falada. E esses, os linguistas modernos, vão entender a koiné de fato como uma língua falada na Grécia desde a época de Alexandre, que se espalhou pelo vasto território conquistado. Como a maioria das línguas faladas, sem aquelas coerções das línguas escritas, que a língua falada, ela ultrapassa as regras exigidas pela língua escrita. Então, como a maioria das línguas faladas, a koiné falada, ela não teria deixado muitos testemunhos diretos a seu respeito. Claro, estaria restrita à língua de comunicação oral. Nessa perspectiva, nesse modo de entender a língua koiné, o que há, na verdade, seria apenas alguns papiros escritos por pessoas pouco alfabetizadas, e o que haveria apenas seriam algumas inscrições sem preocupações literárias. O que existiria seriam apenas escritos familiares, algumas publicações dirigidas ao grande público que deixam aí transparecer, à medida que foram produzidas, uma série de incorreções relacionadas à língua padrão, né? Pensando aí na língua padrão, na língua gramatical, na língua usada literariamente e a língua falada. Então, a língua falada apresentaria muito mais incorreções, diria que entre aspas, né? Muito mais incorreções em relação à língua escrita, à língua literária, e que essas incorreções, então, passariam a alguns poucos registros que foram deixados no Egito e em outras regiões, porque não tinham eles nenhuma preocupação literária, nenhuma preocupação com as regras que a gramática poderia impor.
Dentre esses registros, nós temos a Septuaginta, o Antigo Testamento traduzido para o grego, e a maioria dos livros do Novo Testamento, né? Esses testemunhos escritos são os que nos dão de fato uma ideia do que tenha sido a koiné falada, a língua familiar ou ainda a língua vulgar. Bom, essa é uma perspectiva, é a segunda perspectiva que Meillet apresenta e que existe entre os linguistas. Um terceiro modo de definir a língua koiné, também apresentada por Meillet, é aquela que pensa e que relaciona a língua moderna, a língua grega moderna, com a koiné antiga. Para eles, como a língua dos falantes modernos, gregos modernos, como essa língua não traz os traços dos muitos outros dialetos gregos antigos, dialetos tais como o eólio, dentro do eólio nós temos o lesbiense, o tessálio, o beócio, e também o dialeto dório, com várias variantes, o arcádico, o cipriota, o panfílio. Como o grego moderno não traz traços desses outros muitos dialetos antigos do mundo grego, acredita-se que há uma unidade linguística na língua e que essa unidade, existe uma unidade entre parênteses, novamente, né? Essa unidade linguística, ela se dá em função de que o grego moderno tenha como origem um suposto grego koiné único. Noutros termos, a língua moderna grega teria vindo e desenvolvido o seu estado atual a partir apenas desse grego koiné, que seria um koiné único, um suposto koiné, um suposto dialeto koiné, que tenha uma unidade, e é por isso que a língua grega moderna acaba sendo facilmente, vamos dizer, relacionada com esse grego único, e que através do estudo da história do grego medieval e do grego moderno pode-se chegar com grande facilidade à restituição do que tinha sido esse grego koiné no passado. Isso porque, novamente eu vou dizer, né, acredita-se, percebe-se que não há nenhum traço dos outros dialetos gregos da época. Então são três perspectivas, como se dá facilmente a entender, que vão, de certa forma, diferenciar o modo de entender do que tenha sido a língua grega koiné. Bom, o que decidir a partir disso? O que de fato pode ter acontecido? Partindo ainda do mesmo autor, dessa sua obra antiga, né, da sua obra de que nós falamos, tendo como 1913 a sua primeira edição, para Meillet, entender a koiné para entender a koiné não se parte de fato de uma dessas correntes. Entender a koiné é assumir não uma dessas correntes, mas entender que todas as três se lhe aplicam, estão interligadas, estão entrelaçadas, porque todas as diferenças apontadas por essas explicações estão conectadas, são conexas umas às outras. Noutros termos, a koiné literária foi usada, sim, por escritores que eram usuários da koiné falada. É claro que nesses escritos literários
procurava-se ter mais cuidado na escrita, né? Não se tinha tanta liberdade da koiné como se havia na koiné falada. 2. Os escritores individuais de pessoas pouco alfabetizadas ou com graus de cultura diferentes, com seus vulgarismos, dão-nos a ideia do que tenha sido a koiné na modalidade da fala. Então, havia-se uma koiné que nós podemos identificar por esses alguns registros, uma koiné falada que não é exatamente uma koiné literária. 3. Sobre o desenvolvimento posterior dessa língua falada que repousam os falantes gregos modernos. Como se dá a entender, né? Não é possível entender, Meillet vai defender que as 3 formas, os 3 modos de entender, as 3 visões a respeito da koiné devem ser entrelaçadas, conectadas e entendidas como verdadeiras, e que nenhuma sobrepõe-se à outra, ou se pode considerar que uma seja melhor e as outras sejam ineficientes ou imperfeitas. Na verdade, todas elas por si só são imperfeitas, são as 3 no seu conjunto que de fato nos dão uma visão mais ampla e mais confiável do que tenha sido a língua koiné. Bom, do ponto de vista literário, então, a koiné convém a todas as obras escritas em prosa, desde o início do período helenista até a época bizantina, né? Época bizantina aí que vai até o século XV depois de Cristo. Aqui, excetuando-se, é claro, aquelas ações do movimento aticista de que acabamos de falar, tudo que se produziu do início do período helenista até a época bizantina, no que se refere a uma koiné, ao que se refere ao grego, isso foi produzido nessa koiné literária. E é desse ponto de vista, né, desse ponto de vista literário, não se cessou de escrever em koiné até o século XV depois de Cristo, embora os modos próprios de escrever, aí vai a ressalva, né, possam ter sofrido variações segundo os autores e os autores em suas respectivas épocas. Sendo assim, essa koiné literária foi o nome dado ao dialeto usado por prosadores helenísticos. Prosadores helenísticos do 4º século a.C. ao 1º século a.C., e também por prosadores do período imperial romano, aí do 1º século ao 5º século depois de Cristo, tendo como autores e representantes significativos Políbio, o geógrafo Estrabão e Plutarco. São autores que escreveram em koiné e em koiné literário. Da segunda visão, da segunda perspectiva, isto é, do ponto de vista da língua corrente falada, a koiné é algo variável, segundo as pessoas, segundo as circunstâncias, segundo os tempos e segundo os lugares. Se entre o século IV a.C. e o IX depois de Cristo, a grafia literária permaneceu a mesma, se se continuou a escrever as mesmas formas gramaticais, tentando atribuir-lhes aproximadamente os mesmos valores, empregando assim, grosso modo, as mesmas palavras, por outro lado, a língua oral sofreu muitíssimas alterações, pois entre a época de Aristóteles e o século IX depois de Cristo, a pronúncia teve mudanças significativas, muitas formas gramaticais saíram de uso e outras foram sendo criadas, como é natural a toda língua de registro falado. Palavras sumiram e novas foram sendo introduzidas. Essas evoluções aparecem nos registros escritos que não tinham pretensões literárias, e é a partir desses registros escritos
sem essas pretensões literárias, que a gente consegue entender um pouco do que tenha sido essa koiné falada no período de Cristo e em outros períodos. Eu gostaria de exemplificar aqui isso, para deixar um pouco mais concreto o que estamos falando. Bom, é facilmente observável a existência de diferenças de diversas naturezas. Um exemplo simples está na substituição de uma letra A, da letra alfa, pela letra O, o som O em grego, Então, por exemplo, eu tenho um verbo erhomai, cujo auristo ático, e essas definições, auristo é um aspecto verbal grego, sobre isso falaremos no curso. O auristo ático, então, da língua ática, não ainda do período helenístico, era a conjugação, tinha como conjugação a vogal O, como base. Então, por exemplo, temos elton, eltes, elte, eltomen, eltete, elton. São formas áticas introduzidas e usadas Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, 1º e 2º aos Coríntios, Gálatas, Apocalipse. Formas áticas que nós encontramos dentro do Novo Testamento. E que o verbo erhomai, por exemplo, o mesmo de que estamos falando, passou no grego helenístico a uma forma tendo como base a vogal alfa. Então, a conjugação, em vez de elton, passa a elta. Depois, eltas, elta, eltamen, eltate e eltan, que difere significativamente da vogal ou nas formas áticas. Essas formas helenizadas, poderíamos dizer, helenísticas, elas são encontradas não só na Septuaginta, como por exemplo em Gênesis, Números, 2 Samuel, 2 Crônicas, mas também no Novo Testamento, próprias em Mateus, Lucas, João, Atos. Veja então que no Novo Testamento há uma constante variação, por vezes dentro de um mesmo autor, ora formas áticas, ora formas helenísticas. Um outro exemplo, o mesmo acontece com o auristo roral. Roral, que no ático tem como base a vogal O, então, eidon, o auristo de roral, eidon, eides, eide, eidomen, eidete, eidon, que são formas encontradas em Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Neemias, Ester, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Isaías, Jeremias, Lamentações, Amós, Abacuque, Daniel, Ezequiel. Veja, uma quantidade de textos do Antigo Testamento, uma quantidade significativa. E também no Novo, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Gálatas, Hebreus, Apocalipse. Essas formas áticas aparecem tanto no Antigo quanto no Novo. No Antigo Testamento, pensamos aqui na Septuaginta, evidentemente. Mas também a forma helenística desse auristo de roral vai valorizar a letra alfa. Então temos eida, eidas, eida, eidamen, eidate, eidan, que são formas que aparecem em Juízes, 1 Samuel, Salmos, Mateus, Lucas, João, Atos, de forma que essa mesma falta aparece ao mesmo tempo nos mesmos autores, por vezes, e também aparece fora dos autores bíblicos, fora dos textos sagrados. Essa falta também aparece em papiros do Egito, do 2º século a.C.,
que é interessante, que não se restringe, portanto, a apenas à língua ou aos textos sagrados. Eu quero destacar apenas aqui um exemplo de Juízes 7:21, em que nós encontramos, por exemplo, no Codex Vaticanus do IV século, nós temos lá a forma semanan kai efigan, sinalizou e fugiu. Já no Codex Alexandrinus do V século, nós temos lá semanan kai efigon, com o. Então, ora A, ora O. Os textos da Septuaginta do terceiro e segundo séculos antes de Cristo e do Novo Testamento, cujos tradutores e autores não gregos não tinham, em sua grande maioria, interesse algum de se passar por homens sagrados, ou por homens letrados, né? Eles não tinham interesse algum de serem considerados homens letrados. E nesses textos da Septuaginta e do Novo Testamento, eles são de fato, em conjunto, testemunhos escritos da época em que a koiné se constituiu e se fixou. A Septuaginta foi uma tradução com preocupações, de fato, mais com a literalidade, da palavra literal, da literalidade, do que preocupações com a literariedade, de literatura. Os tradutores usaram o grego de seu tempo, e a comparação com papiros egípcios e outras inscrições mostra que o Antigo Testamento grego foi em geral redigido no grego corrente da época em que foi produzido, e que por isso é um documento de grande valor para o estudo da gramática, do vocabulário da koiné. Os manuscritos que existem da Septuaginta, do ponto de vista linguístico, têm o mérito de não terem passado por revisões, por edições revisadas. Bom, assim, do ponto de vista da língua corrente falada, a koiné foi algo variável, segundo as pessoas, segundo as circunstâncias, segundo os tempos e segundo os lugares. O número de pessoas que se serviam do grego em lugares muito distantes, de origens muito diferentes, fossem elas gregas ou não, era grande esse número de pessoas, né? E certamente eles falavam o grego em seus dialetos diversos. A língua falada, empregada por populações extremamente variadas e portadoras de idiomas nativos, das mais diversificadas procedências, sem contar aqui os próprios gregos usuários, né, que tinham falares locais diferenciados. Então, já isso também é relevante. Fatalmente estaria essa língua falada carregada de colorações estranhas ao dialeto ático que lhe serviu de base, né? Então, todo esse conjunto, essa diferença, essa ebulição de falares e de variações, e que são permeadas pelos lugares, pelo grau de cultura das pessoas, se as pessoas eram ou não de origem grega, tudo isso vai certamente influenciar a constituição da língua koiné, e sem dúvida vai trazer ao uso linguístico muitas colorações que diferenciavam a koiné do dialeto ático que lhe serviu por base. O grego koiné falado, entretanto, por estar regulado por tradições gramaticais, era empregado de maneira mais ou menos correta segundo o grau de instrução do falante. Como acontece normalmente, uma pessoa se expressava de uma maneira mais ou menos de acordo com as exigências da língua, novamente entre aspas, uma língua correta,
mais ou menos de acordo com o tipo de discurso que fazia. Então, usava-se a língua segundo o momento, segundo a circunstância em que se encontrava. Se era dirigido a um público qualquer, se usava de uma certa forma. Se era usado em conversações privadas, de uma outra forma. Se dirigia a alguém culto, ou a alguém do povo, ou alguém da família, a maneira de se falar variava. Bom, isso é normal até mesmo no português, não é? Nós falamos de forma diferente quando estamos com os amigos, quando estamos com a família, quando estamos falando com um professor, quando estamos falando com uma autoridade política. Nós tentamos usar o nível linguístico, variando-o segundo as circunstâncias. Isso também era comum na língua koiné. Desse modo, do ponto de vista da língua corrente falada, não é possível fixar, dizer com precisão, fixar a língua koiné, tendo em vista a sua fluidez, né, as suas muitas variações. Então, do ponto de vista da língua falada, essa fixação é impossível, né? O que não é tão impossível do ponto de vista da língua grega literária, correto? Porque ela já está mais cuidada, ela está levando em conta certos elementos coercitivos da gramática. Para terminar essa breve introdução histórica a respeito do que seja a língua koiné, falemos também do ponto de vista, e por último, né, dos falantes gregos modernos, das várias regiões. E desse ponto de vista, há entre esses falantes muitos traços comuns, né, entre eles, pois quase, como já disse e repito, não há traço algum da koiné de outros antigos dialetos gregos, mas apenas traços dos dialetos iônio e áticos. Mas isso não nos dá o direito de concluir que a koiné tinha sido em algum momento única. Em algum momento da história ela possa ser considerada em sua unidade, como se todos em algum momento falassem da mesma maneira. Essa koiné que chegou até a modernidade, nos falantes do grego moderno, é de fato apenas uma das expressões linguísticas, que existiu e que dá conta dos falantes gregos modernos. Gostaria aqui de citar uma citação, diria um pouco longa, mas vale a pena pelo seu conteúdo, o que Meillet fala. Ele adota a tríplice noção, como já dissemos, né? E é por essa tríplice noção que se pode chegar a uma definição aplicável de tudo a que convencionalmente chamou-se koiné. Acompanhe a leitura. Koiné é uma língua de civilização que se constituiu por volta da época em que começou a influência macedônica e que perdurou por todo o Império Romano, chegando até o período bizantino. Ainda que possa ter sido relativamente fixada quanto à ortografia e à gramática, não pôde impedir a sua contínua evolução, apesar da constante pressão das normas linguísticas tradicionais. Nesse sentido, a koiné consiste num conjunto de tendências que a tradição escrita mascarava ou comprimia, mas cuja força irresistível levou-as a se manifestar mais acentuadamente sempre que as circunstâncias o permitiram. Em suma, o termo é dúbio porque designa uma língua em que a tradição poderosa lutou por muitos séculos contra as tendências da evolução linguística. Daí a koiné
não pode ser uma língua fixada, nem tampouco um idioma que evolua em obediência regular a determinadas tendências. Ela é uma espécie de equilíbrio constantemente variável entre fixação e evolução. Passemos então agora, depois dessa breve introdução histórica, ao curso mais direcionado à língua. Hoje vamos falar sobre o alfabeto grego. Nada mais normal e natural do que começarmos pelo alfabeto. O alfabeto grego é constituído por 24 letras. Essas letras têm a sua forma maiúscula e têm a sua forma minúscula. É evidente que a forma escrita, a forma manuscrita, ela tem as suas variantes, elas têm as suas formas diferenciadas daquelas formas que são produzidas por tipos, por fontes de computador, né? Como todas as línguas, nós temos uma forma maiúscula, minúscula, seja na sua forma escrita manualmente, manuscrita, seja na sua forma escrita com os tipos, né? Os tipos que hoje diríamos as fontes gregas, as fontes do computador. Bom, vamos olhar nesse primeiro momento apenas essa forma em que o acesso se dá pelo papel, né? Temos lá o escrito em grego, mas o escrito feito pelo computador, pela imprensa. A primeira letra que nós temos é a letra alfa. Alfa maiúsculo, alfa minúsculo, o seu nome alfa em grego, a pronúncia alfa em português. Veja, os acentos que coloco no nome da letra em português é apenas para ressaltar a sílaba tônica, não corresponde exatamente e evidentemente às regras de acentuação da língua portuguesa. Uso os acentos apenas aqui para ressaltar a sílaba tônica. O som dessa letra é A, como na palavra amor. Em seguida, a letra beta, beta maiúsculo, beta minúsculo, a sua forma em grego, a sua forma como se lê, e corresponde à letra B em bola. Sempre que eu encontrar, portanto, a letra beta, eu tenho o som de B. Em seguida, tenho a letra gama, gama maiúsculo, gama minúsculo, a sua forma em grego, a sua pronúncia em português, e corresponde à letra G, G em gato. Nunca som de J, como acontece por vezes em gelo, né? Em que o som, a letra G, tem som de J, mas sempre com som G, ok? Letra seguinte, letra delta, delta maiúsculo, delta minúsculo, a sua forma em grego, a sua pronúncia, que corresponde à letra D na palavra dado, D de dado. Em seguida, a letra epsilon, né? Epsilon maiúsculo, epsilon minúsculo, a sua forma E em grego, né? Epsilon, a pronúncia que corresponde à letra E na palavra mesa. Vale aqui ressaltar que epsilon significa E simples, ok? E epsilon, E desguarnecido, é um E simples, que vai fazer oposição ao eta, né? Que vai ser a vogal longa, é um E longo, né? Onde que veremos daqui a pouco. Então, o Y corresponde a um E simples, que vai diferenciar da letra eta, porque o E simples corresponderá
há apenas um tempo na pronúncia, um tempo de pronúncia, isto é, uma pronúncia mais curta. Então, Y. Próxima letra, letra Z. Z maiúsculo, Z minúsculo, sua forma em grego, a pronúncia em português, corresponde a uma letra dupla, DZ, como no inglês, a pronúncia Z como um Zain. Próxima letra, ETA, que o maiúsculo parece a nossa letra H, que não pode ser confundida com a letra H, é a letra ETA, maiúsculo, ETA minúsculo, a sua forma em grego, a sua pronúncia em português, letra aberta, ETA, que corresponde ao som E em atleta. A próxima letra, a letra θ, que vocês podem encontrar nos livros, nas citações, duas formas, essas duas formas minúsculas que nós estamos apresentando. O seu nome em grego, θ, a sua pronúncia em português, do nome, θ, e o som que corresponde a um TH, é uma letra dupla, portanto, mas não diria dupla, mas é um T aspirado, um T soprado, um T que sai ar junto. Como nós em português nós não temos nenhum som dessa letra, mas nós temos no inglês, por exemplo, a palavra that. Então, the, esse som, o T soprado. Em seguida temos o iota maiúsculo, o iota minúsculo, o nome da letra em grego, o nome dessa letra em português, que corresponde à letra I em tigre. A letra K, K maiúsculo, K minúsculo, o seu nome em grego, a sua forma em português, que corresponde à letra K do nome Kant. Lambda, lambda maiúsculo, lambda minúsculo, seu nome em grego, a sua pronúncia em português, que corresponde ao som L, L em lar. Em seguida, letra mu, mu maiúsculo, mu minúsculo, o nome da letra em grego, sua pronúncia em português, veja que não é mu, não é mu, mas é um som U, que corresponde aí ao consoante M em macaco, ok? A letra NU, que não é NU, mas é NU, maiúsculo, minúsculo, o nome em grego, sua pronúncia em português, e que corresponde à letra N, como na palavra nuca. A letra Xi, que esta sim é uma letra dupla, maiúsculo, minúsculo, sua forma em grego, sua pronúncia em português, e que corresponde a um som som K com S, fica o som X, X, que em português nós temos, por exemplo, o X na palavra táxi. Lembrando que X em português tem vários sons, como por exemplo a palavra exame, o X tem som de Z, não é? Então, esse Xi só corresponde ao nosso X quando tiver o som KS. X. Em seguida, nós temos a letra Ômicron, maiúsculo, Ômicron, minúsculo, o nome em grego, a sua pronúncia em português, e corresponde ao som O na palavra tolo. Uma observação aqui cabe, que a pronúncia que nós aprendemos é sempre Ômicron, não é isso? Como uma proparoxítona. O nome da letra originalmente era Omicron, era o micron, isto é, o pequeno, o curto, o breve, em oposição ao ômega, que nós falamos ômega, não é? Pela influência latina, falamos ômega, mas que em grego era o
mega, isto é, o grande, em oposição ao omicron, ao o pequeno. Pequeno e grande não no seu tamanho de escrever, mas pequeno e grande na sua quantidade de tempo em que se pronuncia. Então, um O curto e um O mais longo, ok? Próxima letra, Pi. Todo mundo já ouviu falar desta letra nos cursos de matemática, né? Letra Pi, maiúsculo, Pi minúsculo, seu nome em grego, sua forma em português e que corresponde a P em pato. Letra Rho. Observem que a maiúscula aparece o nosso P em português. Isso traz muitas confusões. Na verdade, o Rho, que parece o nosso P, né? Cuidado aí, tem a sua forma minúscula, está aí então a sua forma em grego, a pronúncia em português, e corresponde a R na palavra rei, ok? Então esse som vibrante, rei. A letra sigma, também não tão desconhecida assim para nós, né? Certamente você já deve ter visto isso em alguma calculadora ou em algum momento no computador, né? Sigma maiúsculo, sigma minúsculo, a sua forma em grego, a forma como se lê em português esse nome, que corresponde à letra S em sapo. Atenção, em português a letra S por vezes tem som de Z, como em casa. Jamais isso acontecerá com a letra sigma, sempre será som de C cedilha, ok? Sempre o som, aquele som de C cedilha, sa, então, em sapo, em sacola. Próxima letra, a letra tal, muito parecida com o português, a mesma letra, tal maiúsculo, tal minúsculo, seu nome em grego, seu nome em português, que corresponde à letra, ao som T em taco. Letra Y maiúsculo, Y minúsculo, sua forma em grego, isto é, Y, né? Então, a sua forma escrita em português, Y, que corresponde ao som U. Nós não temos em português esse som U, não é verdade? Tente aí falar a vogal I com boca de U. Já tentou fazer isso? Tente fazer então, o som é I, mas em vez de você abrir a boca para falar I, estender os lábios, você vai, na verdade, fazer a forma bucal de U. Então, U, olha lá, eu faço a boca de U e sai o som de I, U. Esse é o som de Y em grego. Vai treinando para o curso de grego, ok? Para você chegar aqui já sabendo falar a letra U. Como no francês, né? Culture, lá é bem comum esse som U. Letra Fi, maiúsculo, minúsculo, sua forma em grego, forma em português, que corresponde a um P soprado. Lembra lá atrás, quando falamos do teta? Teta, não era? Nós tínhamos um T soprado, fet, né? Aqui nós vamos ter um P, a letra P de pato, né? P soprado também, com vento, com ar. Então, P. Onde nós encontramos em português? Não temos. Mas, você lembra quando farmácia se escrevia com PH? Então, é por isso, né? A origem etimológica de farmácia, a palavra grega também, de pharmakon, né? E se escrevia, como em grego era o fi, colocava-se o PH para o início da palavra em português, que corresponde, não é, ao inglês aí uma junção de duas palavras, uphill, né? Uphill, up mais hill, uphill. Temos também a próxima letra, Ri, que parece o nosso X em português, mas não é o nosso X, ok? Maiúsculo, minúsculo, o nome em grego, Ri,
o nome em português, e que corresponde a uma letra K soprada, aspirada, ok? Como no alemão, ir, esse ir, né? Esse som é o ri, é um K, olha lá, o K pronuncia-se aqui dentro, ele se forma aqui, não é verdade? K, K, mas aí você sopra com ar, K. Então o nome da letra, Ki. Depois temos o Psi, outra letra dupla, maiúsculo, minúsculo, em grego, sua forma em português, e como se pronuncia, PS, como em psicologia, aí temos, né? Psicologia também vem do grego. E a última letra, ômega, nós falamos em português ômega, mas a pronúncia, não é omega. Omega, quer dizer, o grande, o longo, o de dois tempos, omega, que seria a letra O na palavra hora. Então, ômega, omega. Muito bem. Vocês devem ter observado que a letra sigma, nós vamos voltar então aí na tela para você a letra sigma. Na letra minúscula, nós temos duas formas. Temos uma forma mais arredondada e temos uma outra forma que é mais aberta. Isso não significa que eu posso usá-la da maneira que eu quiser. Não significa que ou uma ou outra é válida em qualquer momento. Vale então aqui uma explicação. A primeira forma, ela é usada para o início das palavras e para as suas ocorrências no meio das palavras. Então é a primeira forma, serve para o começo e para qualquer outro momento no interior das palavras. A segunda forma serve apenas para o fim das palavras, ok? Bom, isso é diferente, por exemplo, do teta. Vamos voltar para você na tela, o teta. Observe lá no minúsculo, eu tenho duas formas. Lá não, lá é apenas variação, certo? Nesse contexto, tanto uma quanto a outra, ela pode ser usada em qualquer momento, tudo bem? Apenas o importante é a letra sigma, porque é relevante saber quando se usa uma, quando se usa outra. Muito bem. Uma outra característica do alfabeto que é importante lembrar, vamos voltar na tela para você, é a letra gama. Então a letra gama, ela, já falamos uma vez, quando apresentamos a letra, que ela nunca tem som de J, ela tem som sempre de G, como em gato, né? Esse som que corresponde, por exemplo, se eu tiver a letra E, eu vou usar um U antes, por exemplo, guerra. Se eu não puser o U, fica gerra, não é verdade? Com som de J. Então eu ponho o U para ter o som de G. Então, o gama sempre vai ter esse som de G. E mais uma particularidade agora que vamos acrescentar. O caso da letra gama, ela tem uma particularidade muito importante para se lembrar. Ela não só tem o som de G, que é o seu som primeiro, mas também tem o som de N. Complicado de início você pensar assim? Bom, parece, né? Já que em grego existe a letra N, que é o N. Acontece que o gama, quando ele vier sucedido, isto é, quando vier depois do gama, quando ele for, né, seguido por um outro gama, isto é, gama, uma palavra, quando ele for seguido por um capa, gama, capa, quando ele for seguido por um ri, lembra aquela letra que parece um X? Por um ri. E quando ele for seguido por um psi, aquela letra que falamos agora há pouco, que transcrevemos por X em táxi, e nessas quatro situações,
o gama vai ter um som de N. Então, se eu tiver 2 gamas, o primeiro gama tem som de N. Se eu tiver um gama kappa, o gama tem som de N. Gama Ri, o gama tem som de N. Gama Xi, o gama tem som de N. Então, vamos dizer assim, o que acontece, na verdade, é a nasalização do gama. Ok? Ele passa a ser nasalizado. E essa nasalização faz com que a pronúncia se passe, então, para um N. Então, se eu pegar a palavra mensageiro, angelos, né? Então, euangelion, né? Então, a boa mensagem, o euangelion, a boa notícia. Eu tenho 2 gamas, angelion, ok? Esse vai ter 2 gamas, sendo que o primeiro eu pronuncio como N. Então, angelion, euangelion. Essas foram, então, algumas observações relevantes quanto ao alfabeto, e essas são as letras do alfabeto grego. O importante é você, em casa, já ir se familiarizando com essas letras. Você já as viu todas, você pode copiá-las no seu caderno, você pode copiá-las já na primeira página do seu caderno, maiúsculas, minúsculas, o nome, como é em português, a sonoridade, o exemplo da palavra. Você já pode vir ao curso com esse alfabeto pronto aí no seu caderno, e mais, já vir com ele já mastigado, maturado, treinado, né, no seu dia a dia. Você tem um tempinho no ônibus, vai lendo o alfabeto, faça um alfabeto de bolso, dobrado, você abre e lê, e vai pronunciando as letras, guardando os nomes e pronunciando a sonoridade delas. Com certeza isso vai ser assim um aprendizado excelente já para o início do curso. Passemos agora para algumas particularidades. Inicialmente eu gostaria de fazer algumas observações sobre as vogais. As vogais em grego são 7: alfa, y, eta, iota, ômicron, y e ômega. Dessas vogais, nós temos algumas que são breves. Lembra que eu já falei que algumas têm 2 tempos, outras têm um tempo? E você já sabe me dizer algumas que têm um tempo e outras que têm 2 tempos, não é verdade? Nós sabemos, por exemplo, que epsilon e ômicron, e psilon, isto é, um E desguarnecido, e um O pequeno, ômicron, eles são sempre breves. Sabemos também que eta, em oposição a epsilon, é um E longo, e que ômega, né, é um O grande, 2 tempos. São sempre vogais longas, eta e ômega. Algumas podem ser breves ou longas, depende da palavra. Então, alfa pode ser um alfa breve e um alfa longo. Não tem 2 letras para esse som, um breve e um longo. O iota e o y estão nas mesmas condições. O i pode ser breve e o u pode ser longo e breve ao mesmo tempo. Tá? Então, o alfa, o iota e o y são 3 letras que podem ser com uma única forma, breves e longas. Uma vogal longa corresponde sempre à duração de 2 breves. Então, o ômega, como se fosse 2 ômicron. Ok? Temos também os ditongos, quando 2 vogais se unem, em português, ditongo, uma vogal e uma semivogal. Ditongo em português é a mesma coisa. E eles se combinam em uma só, né, em um só som, e aí, quando isso acontece, chamamos de 2 tons de tongo, ok?
Temos, por exemplo, ditongos em que o segundo elemento é a letra iota. Então esse iota vai ser semivogal. Por exemplo, ai, alfa iota, ei, epsilon iota, oi, ômicron iota. E a pronúncia deles é como em português: ai, ei, oi. Uma vogal e uma semivogal, ditongos. Temos também os ditongos com o segundo elemento y. Por exemplo, alfa com y, com y e eta com y. Então eu tenho a pronúncia disso, vai ser ao, eu, el, como em português, né? Se você for a sua tabelinha lá das letras que acabamos de dar, do alfabeto, e ver a pronúncia, então a com y vai dar ao, e com y vai dar eu, eta com y vai dar el. Tudo bem? Vamos dizer, exceção, mas é por uma questão fonética apenas, não é uma exceção porque alguém queria ser diferente. Temos um ditongo, o ditongo formado pela letra ômicron mais a letra y, que parece de início que a pronúncia seria ou, não é lógico isso? Veja lá, ômicron com y seria naturalmente ou, mas a pronúncia se cristalizou com o tempo como a letra U, um U longo. Então, em vez de eu ler ou, eu leio U. Tudo bem? Vamos pensar assim em português, um exemplo, vai. Em português, o nome Lourdes. Lourdes. Você já ouviu alguém chamar alguma Lourdes de Lourdes? Não, não é? Já dizemos Lourdes. E é isso que aconteceu com esse ditongo ômicron com y, transformou-se oralmente em U na pronúncia. Bom, muito bem. Uma outra característica agora, a característica do iota ainda, esse iota, ele pode, dentro dos ditongos, seguir vogais longas. Então, por exemplo, um alfa longo, mais um iota, ou um eta, que é sempre longo, mais iota, ou um ômega, que é sempre longo, mais iota. O que acontece? Esse iota aqui é breve, porque o ditongo, lembre-se, o ditongo significa uma vogal e uma semivogal numa mesma sílaba, dois tons, ditongo, formando um único som, correto? Então veja, esse iota é breve. Ora, perto, sendo precedida de uma vogal longa, ele vai enfraquecer-se ainda mais. E o que aconteceu? Ele passou a ser escrito embaixo das letras. Então, observe lá, um A com esse rabinho embaixo do A, o eta com esse bigodinho embaixo dele, ou o ômega, lá com esse sinalzinho embaixo dele. Isso é o iota, que se embaixo subscreveu. Então esse iota que vai para baixo se chama iota subscrito. Tudo bem? Isso só acontece quando ele for precedido de vogal longa. Agora, ele pode, em alguns casos, vir ao lado da letra, da vogal, por exemplo. Isso sobretudo acontece quando a letra que vier antes dele for uma letra, por exemplo, breve, como nós já vimos alguns ditongos, epsilon com e, com iota, forma ei, ele não se subscreve e se lê ei, correto? Agora, se a vogal for longa, ele se subscreve, mas só quando for uma vogal longa minúscula.
quando a vogal longa for maiúscula, ele vem ao lado, ok? Então veja lá na forma, na tela, vai ter um eta, que parece um H, mas não é. Esse eta, iota, o iota se subscreve, não vai se subscrever, porque é um eta maiúsculo. Eu tenho um ômega mais iota, ele não vai se subscrever, porque o ômega é maiúsculo. Então ele vai ser adscrito. O outro é subscrito, este é adscrito. Tudo bem? Então aprendemos aí que há vogais breves, aprendemos que há vogais longas, aprendemos quais são as longas, aprendemos quais são as breves. Então, as breves e o por natureza, y, ômicron por natureza, as longas por natureza, eta e ômega, e são breves ou longas, o alfa, o iota ou o y. Aprendemos também que há os ditongos. Os ditongos são compostos pela letra iota e pela letra y, como em português. Quais são as duas semivogais no português? O i e o u. Nem sempre são semivogais, mas elas são as que se transformam, são por natureza, dentro dos ditongos, são aí as semivogais. Vimos que com as semivogais, com o y, com o iota, nós temos com a alfa, com e, y e com o ômicron, e vão formar ai, ei, oi. Vimos que com y eu tenho a mesma coisa, com a forma ao, com y forma eu, e com eta, y forma um el, um el longo, com a exceção do ômicron y, que vai ter som de u. Vimos também que há o iota adscrito e o iota subscrito. O adscrito escreve-se ao lado, adscrito, não é? E o subscrito escreve-se embaixo. Escreve-se embaixo depois de vogal longa e não é pronunciado, ok? Não é pronunciado. Há algumas escolas que estão agora valorizando a sua pronúncia e alguns têm lido esse iota subscrito, mas não é o comum, tudo bem? Pelo menos por enquanto. Ainda nesse primeiro encontro, como vocês estão vendo, é um encontro importante e realmente um encontro com conteúdo, e é o que você vai encontrar em nossas aulas. Nós vamos falar ainda sobre os acentos da língua grega. Os acentos são 3. Nós temos o acento agudo, como em português é a mesma forma, o agudo. Nós temos o acento grave, né, que é o sentido oposto do acento agudo, e nós temos o acento circunflexo. O acento em grego marca a sílaba tônica, então é fácil de ler o grego quando se conhece o alfabeto e se conhece essa regra da sílaba tônica que vem acentuada. Então, o acento vai sempre marcar a sílaba tônica. Nós não entraremos agora, neste momento, nos detalhes do que isso significa e o que vai mudar em termos de sonoridade. Tudo bem? À medida que formos lendo no curso as palavras, e eles forem aparecendo, nós vamos mostrando a utilidade desses acentos. Mas é bom saber, já de imediato, que eu tenho acentos, e esses acentos são 3, o agudo, o grave e o circunflexo. E esses 3 acentos marcam nas palavras gregas a sílaba tônica. Um outro elemento importante é um sinal de leitura, que é importantíssimo para ler grego. Não estou dizendo traduzir grego de imediato, evidentemente, não é? Estamos dizendo ler uma palavra grega. Existe um sinal que vai marcar aí
uma forma de pronunciar uma vogal. Mas existe uma forma de pronunciar a vogal. Não basta olhar o alfabeto e lá tem A, é A, E, é A, é E, O, é O é O. Não é simples assim? Mas o grego tem também uma outra forma de pronunciar as vogais. E esta forma se dá por meio daquilo que convencionalmente se chamou de espírito. Há um espírito que vai em cima da vogal, e esta vogal só receberá espírito se ela estiver no começo da palavra. Não há espíritos na segunda sílaba, não há espíritos no final de uma palavra. Há um espírito sobre a vogal, e quando essa vogal começar a palavra, se ela for uma vogal que vem depois de uma consoante, não tem espírito algum, só tem acento. Mas se ela começar a palavra, ela for a primeira letra da palavra, ela vai receber um espírito. Esse espírito só há dois: o espírito rude, áspero ou aspirado, como você quiser chamar. É um espírito que é uma marca que vai em cima da letra, e esse espírito é para indicar que essa vogal não é lida apenas no som que lhe é próprio. Exemplo: se eu pegar a letra alfa com o espírito rude, eu vou dar uma aspiração nessa letra alfa. Eu vou dizer Ra e não mais A. Se eu tiver sobre a letra Y, eu vou ler Re e não mais E. Se estiver sobre a letra O, eu vou ler Ro e não mais O. Tudo bem? É simples assim. Basta você enxergar que há um espírito rude, e é um sinal no sentido anti-horário, né? Se você olhar um relógio, né? Você fizer o sinal contra o movimento do relógio, você tem um espírito rude. E esse sinalzinho de meia lua é o que vai em cima da vogal que começa a sílaba e que começa uma palavra. O outro é o espírito brando, que não muda nada, é só para indicar que a vogal se lê naturalmente. A se lê A, O se lê O, I se lê I, e ponto final. Então, a diferença é que o espírito rude acrescenta ao som uma aspiração. Ra, Re, Ri, Ru, Ro, Ro, ok? Apenas acrescenta uma aspiração. No caso, por exemplo, de um ditongo, se houver um ditongo, a palavra começa por um ditongo. Eu tenho duas letras que teoricamente são vogais, embora saibamos que o ditongo é vogal e semivogal. O que acontece? Vou ter dois espíritos? Não, vai ter um só. E onde ele vai? Vai em cima da mais fraca. A mais fraca recebe a incumbência de levar o peso. Como sempre, tudo na vida, o mais fraco é que leva, né, o crime, o motivo do crime. Então veja, no caso do ditongo grego, é a semivogal que vai levar sobre ele o espírito e o acento, caso essa sílaba seja a mais forte da palavra. Ela carrega no ditongo, a semivogal carrega o espírito, carrega o acento, mas na hora de ler, você vai ler o espírito como se estivesse em cima da vogal e o acento como se estivesse em cima da vogal. Em outros termos, se eu tiver um ditongo no começo da palavra, o ditongo terá a semivogal como sendo a mula de carga, né? É a semivogal que vai carregar tudo, mas a leitura se dará sobre a vogal que
porque é a mais forte. Um exemplo, a palavra hemorragia, hemorragia em português. Veja, ele começa por A mais I, um ditongo, não é isso? E ele vai ter sobre o I o espírito rude. Agora, na hora de ler, eu não vou ler hemorragia, eu vou ler esse espírito rude sobre a vogal A, eu vou ler hemorragia, ok? Bom, isso acontece com todas as vogais e com todos os ditongos. Bom, para terminar, eu quero dar agora, fazer uma leitura com você, depois que você rever isso que falamos hoje, né? O alfabeto, os ditongos, as vogais, os espíritos, os acentos. Tenho agora um exercício prático aqui que vamos fazer juntos. A primeira palavra que nós vamos fazer o quê? Nós vamos transcrever a palavra, letra por letra, do grego. Você vai pegar então lá, voltando um pouquinho na sua tabela do alfabeto, você vai pegar aquela coluna que está, a última coluna, que tem a sonoridade da palavra, a sonoridade da letra, e é ali o lugar de onde você vai extrair o som correspondente da letra grega para colocar a correspondência das letras gregas em português. Observe o exemplo. Na palavra que eu tenho, a primeira, tente ler essa palavra, ou tente fazer aí na sua casa a transcrição de letra por letra. Vejam lá, letra delta, som de D, letra epsilon, letra eta, som de E, letra mu, som de M, letra ômicron, letra O, letra K, letra C com sentido de K, você pode colocar a letra K aí na sua transcrição, letra Rho, com letra R, letra A com som A, letra Tau com som T, letra Iota com som I, letra Alfa com som A. Se você observar e fizer a correta correspondência de cada letrinha grega com a sonoridade em português, você deve ter aí na sua casa algo do tipo assim: democratia. Veja que não é uma tradução, nós não estamos traduzindo, mas você já sabe que democratia é democracia, não é? Não precisamos nem fazer muito esforço, nem ir ao dicionário para saber que democratia é em português democracia, correto? Veja a próxima palavra: delta, som D, iota, som I, alfa, som A, lambda, som L, ômicron, som O, gama, som G, som G, G com som de gato, né? G de gato, ômicron, som O, sigma, som S. Tem um acento agudo sobre a letra A. Assim como em democratia, tínhamos um acento agudo na letra I. Nesta segunda palavra, você deve ter algo na tua casa do tipo diálogos. Veja, acento agudo no A, diálogos, que não precisamos ir ao dicionário para saber que significa diálogo em português. Vejamos um outro exemplo, e talvez seja o nosso último exemplo, para que depois você faça os demais na sua casa, que nós deixaremos aqui como exercício para você treinar e vir tirar as dúvidas conosco no curso. Vejamos, por exemplo, essa palavra seguinte. Você deve estar aí assustado, pensando: o que são esses dois sinais logo em cima de uma vogal? Esses dois sinais nada são do que
aqueles elementos dos quais acabamos de falar: acento e espírito. Antes de tratarmos do acento do espírito, tratemos das letras. É esse o caminho que você vai fazer. Primeira letra, iota, som de I. Segunda letra pi, que corresponde à letra P. Segunda letra, pi de novo, que corresponde à letra P. Terceira letra, ômicron, que corresponde à letra O. Última letra, sigma, que corresponde à nossa letra S. Na sua casa você deve ter algo do tipo IPPOS. Estou certo? Vamos tratar agora desses dois sinais que estão em cima do I. Observe. O primeiro sinal é uma meia-lua, num sentido oposto ao sentido do relógio. É um sentido anti-horário. Não é isso mesmo que você está vendo aí? Algo do tipo de uma meia-lua no sentido anti-horário. Ora, quando nós tivermos isso, temos um espírito de que tipo? Não é brando, é rude, é um aspirado. Quando eu tiver algo assim nesta vogal, o que eu vou fazer para transcrever esse espírito? Eu vou colocar uma letra H na transcrição antes da letra I. Exemplo, veja aí na tela. Eu tenho, que você acabou de fazer, IPPOS. Eu escrevo antes da letra I, eu escrevo a letra H. Esse H tem que ser um H falado, tem que ser um H que tem validade, como no inglês, house, certo? Não é house, é house. Eu tenho um H que vale para alguma coisa. Não é como em português, que esse nosso H é mudo. Então atenção, esse H que eu puser terá som. Então, em vez de eu ler hipos, eu vou ler ripos. Então, espírito rude, ripos. O outro sinalzinho ao lado é o acento agudo. Então, corresponde à sílaba tônica. Para que serve esse acento? Você vai colocar o acento em cima do I. Então, você vai ter H, I, acento agudo, PPOS, correto? Ora, esse acento agudo em cima do I é para dizer que o I é tônico, para que de repente você não leia ripós, não é ripós, a sílaba tônica é o I, então ripos, né? Cavalo, como nós já sabemos, né? O hipódromo, por exemplo, tudo bem? Que é escrito mesmo em português com H, o H não se fala, mas no grego o espírito rude representava esse som H que marca aspiração, a mesma aspiração do θ, o TH que nós vimos lá do that, não é? A mesma aspiração do kappa soprado, do kappa aspirado, que formou a letra ri, que é o X, parece um xizinho em português, ou a mesma aspiração da letra fi, que é um P de pato, né, em português, com um H, se representando um P aspirado, um P, certo? Um P soprado. Então, esse H, quando nós encontrarmos nas transcrições, sempre é para mostrar que para nós há uma aspiração que eu preciso levar em conta. Tudo bem? Vou deixar para você aí várias palavras para você fazer em casa. E mais do que isso, eu vou deixar um textinho com 5 linhas para você aí fazer a transcrição. Você pode recopiar no seu caderno, letrinha por letrinha, prestando bem atenção. Fale em voz alta cada uma das letras que você for copiando e pule 2 linhas. Faça depois, letra por letra, aquilo que acabamos de fazer nesses 3 exemplos. Ponha o acento no lugar onde tem acento. Ponha o espírito, se for brando, não muda a palavra e não se põe nada. O H não tem antes da vogal. É espírito brando. A vogal se pronuncia normalmente. Se
tiver espírito rude, ponha o H antes do começo da palavra, porque é o som aspirado que deve ser levado em conta. Está aí na tela, vamos deixar que você pode dar pausa no seu computador, copiar tranquilamente, fazer o exercício e vir ao curso para tirar as dúvidas conosco. Bom, acho que por hoje nós já falamos o suficiente. Eu acho que por hoje você já tem muito a dizer e aprendeu muito sobre aprendeu muito sobre a língua grega, um pouco sobre a sua história, um pouco sobre a sua formação inicial do alfabeto, dos ditongos, das vogais, dos espíritos, dos ditongos, não é verdade? Agora é treinar um pouco o que você aprendeu e vir aqui continuar o curso com a gente. Muito obrigado por sua atenção, fique com Deus e aguardamos a sua presença. Um forte abraço.